E pela graça sois salvos através da fé. E isso não provém de vós, é dom de Deus. E então a fé tem uma capacidade enorme, tem uma capacidade grandiosa, tem uma capacidade estrondosa. E a fé é justamente o poder de Deus entregue nas nossas mãos, porque através da fé é que temos capacidade para poder alterar a realidade. Como assim, Mateus? Alterar a realidade? É que a fé nos dá capacidade para que venhamos realmente, com convicção, com a própria fé, fazer com que as coisas venham a acontecer sobre as nossas vidas. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. E então, através desse presente, através desse dom, é que o cristão realmente consegue obter as coisas que não se veem, que não podem ser compreendidas racionalmente, mas pela fé, a incompreensão racional pode ser alcançada e pode ser abraçada, porque ela é simplesmente o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E então, isso significa que a fé nem sempre vai ser racional, mas significa que sempre que a pessoa tiver com fé, sempre que a pessoa estiver com fé, as coisas vão acontecer, as coisas vão ocorrer cedo ou tarde, sendo um dom de Deus. E então a gente tem que se debruçar, se deleitar nesse dom, aproveitar bastante esse dom, porque ele traz consigo benefícios. Todo dom de Deus traz consigo benefícios. O que é benefício? Benefício é justamente a capacidade de ter um bem para si. E esse bem que você tem para si, você tem naturalmente, sem precisar demandar esforço, sem precisar demandar capacidade sua. É algo natural que se tem naturalmente. Isso é um benefício. E então a fé é um benefício ao qual nos beneficia, porque através dela podemos vencer o maligno e o mundo. Lembra de Moisés? Lembra de Abraão? Então, quem tiver fé igual de Abraão, vence o mundo. Pois a fé de Abraão é a fé maior fé que existe. A maior fé que existe é a fé de Abraão. E quem tem fé de Abraão realmente tem a capacidade, tem o poder de vencer qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer problemática, porque realmente os problemas, que é a problemática, aparecem na nossa vida e realmente surgem naturalmente. É um processo natural da existência do ser humano em relação à vida. Então, realmente, a vida traz consigo problemas e questões naturais. Isso é um fato lógico, isso é um fato real da realidade, ao qual está respaldado pela Bíblia. Em qual respaldo, Mateus? Existem tempos e mais tempos, tempo de tristeza, tempo de alegria. Isso tudo traz consigo o respaldo exato de que as circunstâncias da vida trazem consigo problemas e situações aos quais chocam a gente. E se a gente não tiver fé, Mateus? E se a gente não tiver fé, a gente não consegue confrontar. E se a gente não tiver fé, a gente não consegue combater. E se a gente não tiver fé, a gente não consegue transitar, quer passar, que é atravessar esses problemas e essas circunstâncias. A gente não consegue somente com base da fé. E a fé muda a realidade, Mateus, faz com que venhamos alcançar o sobrenatural na terra. Na terra, alcançamos o sobrenatural através dela. Através dela, alcançamos o sobrenatural na terra.
E então também a realidade pode ser mudada através da fé? Sim, a realidade muda através da fé, pois tem um contexto bíblico que respalda isso muito bem, e é o contexto de Jesus, em relação aos montes. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás para este monte: saia daqui para com lá, saia daqui para lá, e ele assim o fará, e nada lhes será impossível, né? E então vemos que a fé muda a realidade. Isso é um poder enorme, é um poder grandioso, é um poder realmente incompreensível no tamanho da proporção que ele em si tem. Então, se tratando disso, é que as pessoas que têm muita fé, elas podem fazer com que o sobrenatural ocorra nas suas vidas. Elas podem fazer com que o sobrenatural aconteça nas suas vidas. Elas podem fazer com que realmente as coisas incomuns, as coisas realmente que aparentemente são impossíveis, porque o impossível depende justamente do possível. Isso é básico, isso é algo fundamental, né? E então, o que é o possível e o que é o impossível? Toda a realidade física manifesta para o ser humano através de Deus, através do verbo vivo que criou tudo, pois Deus criou tudo através do haja, respaldado na Bíblia. A realidade física ela é possível, pois é manifesta para nós como possível. E a realidade impossível é justamente a realidade ligada justamente à área do mental. Somente da área do mental em relação à realidade. Como assim, Mateus? Explique isso para nós. É simplesmente o mental em relação à realidade. Porque tudo que não se manifesta em relação à nossa vida, em relação à realidade, que é somente do nosso mental, que ainda não se concretizou, passa a ser realmente algo meramente impossível para nós, de certa forma impossível para nós. E então, se tratando disso tudo, é que de certa forma esses elementos impossíveis, né, eles realmente, quando aplicada a fé em relação à pessoa, em relação à realidade, e se obtém aquilo que era mental, algo que era da área da mente, é aí que você tem o seu sonho concretizado. É aí que você tem o seu projeto concretizado, quando você se aposta fisicamente, quando você se aposta materialmente, é que você tem o seu sonho concretizado, é aí que justamente você alcança, de certa forma, o impossível para a sua vida. Por que de certa forma, Mateus? É porque tem pensamentos que podem ser alcançados também. É porque tem pensamentos que podem ser apossados pela pessoa também. E então, se tratando disso, é que podendo se apossar, podendo pegar, não se trata justamente de um impossível, pois um impossível é algo grandioso demais, mentalmente grandioso demais, mentalmente quase que improvável em relação à realidade. Quase que por quê, Mateus? Porque realmente temos impossíveis e mais impossíveis, né? Se tratando disso, eu classifico o impossível total, que somente através de uma grande fé pode ser obtido, e o impossível de baixo nível, que pode ser obtido justamente através de uma fé menor.
Mas se tratando do impossível, realmente a fé tem que ser grande, mas ela possibilita com que a gente venha alcançar de fato as coisas sobrenaturais na Terra, no mundo físico. Realmente é isso. Então, se tratando do improvável e do provável, é que o improvável é mental e o provável é físico, é metafísico, é justamente da área da sensibilidade, da área física, justamente físico. Então, se tratando dessas coisas, é que a sensibilidade ao possuir o mental, aí de fato estamos lidando com uma área de uma fé grande. Qual mental, Mateus? O impossível grande, o impossível de verdade. Então, realmente, a fé possibilita muitas coisas para o cristão e é dom de Deus. E é dom de Deus. Isso significa o quê? Olha essa fé que você tem no seu coração de salvação. Olha essa fé que você tem no seu coração de se apossar de um apartamento, de uma casa, de um carro, de um bem material. Isso para você pode ser até impossível, mas você já se aposta pela fé no seu âmbito mental e se aposta sensivelmente, no sensível do físico. E aí você pode ter certeza que com a posse o impossível já não é impossível mais. Então você vai ter uma transmutação mental, uma morfose mental, que é a mudança mental, transformação mental. Em que sentido? No sentido de que nada mais lhe será impossível, porque você vai ter certeza absoluta quando você se apossar do impossível, que o que era impossível já não é mais. Então isso significa o quê? Significa justamente que você já percorreu o caminho da fé. E significa que você agora sabe, tudo lhe será possível, tudo é possível àquele que crê. E crê, a base do crer é fé no coração. E então, essa realidade, você vai se apossar dela. Mas não é muito diferente do esoterismo, não? Porque o esoterismo lida com a fé falsa. O esoterismo lida com a fé falsa. Como assim, Mateus? É que os esotéricos lidam justamente também com o mental, com o sensível. Só que os demônios não podem conceder o impossível de verdade para aquela pessoa, pois os demônios são energias também sensíveis, e então eles estão limitados ao espiritual e ao físico, com base em legalidades. E então, não sendo deuses, no sentido de Deus com D maiúsculo, pois muitos demônios, principados, potestades são deuses com um D minúsculo, se tratando disso, é que podem fornecer quase que o impossível, mas o impossível através da fé, da força superior, da força maior, só concede Deus para os seus. Só concede Deus para os seus. E então, realmente está tudo respaldado na Bíblia. Eu fecho por aqui e eu digo, minha vida é para a exaltação máxima da Trindade, minha vida é para a exaltação máxima da Trindade.